Vamos dar início à nossa reunião de oração, orando ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e glorificado para todos sempre, seja o teu santo e excelso nome. Nós te adoramos, ó Pai amado, porque tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles há. Nós te adoramos porque tu és o soberano do universo, porque tu és o Rei das nações, tu és o Senhor dos senhores. Todas as coisas, ó Pai amado, estão debaixo do teu propósito. O Senhor governa soberanamente tudo. E nós, ó Pai amado, te reconhecemos como o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, Pai amado, te adoramos, rendemos a ti louvor, te damos graças por todas as bênçãos recebidas. Te agradecemos, ó Pai amado, por nessa noite estarmos aqui reunidos em tua casa para essa reunião de oração e estudo bíblico. Te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Pai amado, pela salvação, pelo sustento das nossas vidas, pela proteção, pelo cuidado, pelos livramentos do Senhor. Te agradecemos, ó Pai amado, por nossas vidas, por nossas famílias. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos voltando ao templo, por estarmos voltando à tua casa, para, em conjunto com os nossos irmãos, estarmos louvando o teu santo nome. Que o Senhor Deus amado, nessa noite, esteja com os teus olhos voltados para nós, com os teus ouvidos voltados para nós, para receber, Pai amado, o nosso louvor, a nossa gratidão, também para ouvir, Pai amado, as nossas súplicas, as nossas orações, e para nos dar a instrução da tua santa e bendita palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé para fazermos a leitura na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós acompanharemos a leitura do verso 5 até o verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 5 a 8, nos diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Amém. Louvado seja Deus. O nosso Deus, meus amados irmãos, que conhece todas as nossas necessidades e que é misericordioso em supri-las. Vamos adorar a esse nosso Deus cantando o hino Contemplação, número 13. Contemplação, número 13. Em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol fulgurar. Nossos olhos pecadores
não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Temos nós com Ele comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Amém, meus irmãos? Podeis sentar. Vamos passar nesse momento para a nossa reunião de oração, fazendo as nossas orações ao Senhor. Eu queria pedir à nossa irmã Débora que orasse em uma oração de contrição a Deus e confissão de pecados, e clamando a misericórdia divina, não só por nossas próprias vidas, mas pelo mundo inteiro. Nós sabemos que Deus, na sua soberania, Ele pode enviar uma pandemia como um juízo sobre a humanidade orgulhosa, arrogante, e nós temos que clamar a Deus a sua misericórdia e o seu perdão. Então, nesse clamor a Deus por misericórdia e perdão, minha irmã, para que Deus retire também a sua mão pesada, não é? E tenha misericórdia das nossas vidas. Passar o microfone? Ok. Vou pedir para a Fabiana orar depois, uma oração em ações de graça, agradecendo ao Senhor, primeiro pelas bênçãos da salvação, e depois por todas as bênçãos que Deus tem nos concedido. Algum irmão quer fazer alguma menção à gratidão, agradecimento? Tem alguém que quer fazer algum agradecimento? Nós podemos incluir. Jonatas. Pela recuperação de Miriam. Isso. Então, muito bem. Pela recuperação da Miriam, não é? Vamos orar com as nossas duas irmãs. Débora e Fabiana. Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra e tudo que nele está. Somente pela tua bondade existimos, Senhor. Somente porque a sua misericórdia se renova em nossas vidas, podemos estar aqui, reunidos em teu nome, para dar louvor ao Senhor, que é o único merecedor de louvor. Nesse momento, pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos separe para ti, que aumente a nossa fé, para que possamos viver em santidade conforme a tua palavra deseja, Senhor. O Senhor é santo, 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 e pede que nós sejamos santos também, mas sozinhos não conseguimos, Pai. Por isso clamamos a tua misericórdia, que o teu Santo Espírito transborde o nosso ser e faça, Senhor, com que todos os nossos atos, pensamentos, palavras, que todos eles, Senhor, sejam para o louvor e honra e glória do teu nome. Pedimos também, Senhor, por todo o nosso mundo, por todas as pessoas que estão aqui, Senhor, nesse planeta, que o Senhor retire as tuas mãos pesadas, Senhor, e que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia em nosso favor. Assim como a grande cidade de Nínive se arrependeu, Senhor, que o Senhor coloque esse arrependimento em nosso coração, a começar de nós, Senhor, a começar da tua igreja, e possamos
oferecer o verdadeiro arrependimento, para que possamos adorar em verdade e em espírito. Pedimos, Senhor, que o Senhor não se esqueça de nós, que coloque realmente a tua mão de misericórdia sobre nós, retirando assim o prejuízo. E que nesse momento de pandemia, Senhor, muitas pessoas se convertam a Ti. Sabemos que o Senhor tem um propósito para tudo, Senhor. E mesmo em meio a tanta dor, a tanta tribulação, sabemos que ainda todas essas coisas são para o bem daqueles que amam a Ti. Obrigado, Senhor, por Cristo que morreu na cruz em nosso lugar, levando assim os nossos pecados e tirando o poder do pecado sobre nós. Obrigado por esse amor incondicional. Tudo isso é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus. Vamos continuar orando. Pedir nosso irmão Fábio que agora faça uma oração ao Senhor de súplicas, não é? Por nossos pedidos. E eu quero abrir para os irmãos aí a oportunidade de colocarem também os seus pedidos, seja por emprego, seja por saúde, o sustento, qualquer súplica que os irmãos queiram compartilhar. Presbítero Vitor. Saúde da irmã Márcia. Não está bem a irmã Márcia? Entendi. Vamos lá. Márcia. Débora. Saúde do pai e da mãe. Pelo menos já os dois, né? Fica um falando do outro. Tá vendo? Eu estou bom, você está ruim. Fabiano, você pede? Por quem? Conversão. Tá bom. Conversão. Gesiel. Saúde de sua prima Beth, xará da sua esposa. Está internada aqui. Foi entubada por 2 vezes. É Covid? Tá. Muito bem. Mais alguém? Então, Fábio, pela saúde da irmã Márcia, saúde dos pais da nossa irmã Débora, a Fabiana pede oração por conversão e a prima de Gesiel, não é? Essas súplicas por saúde. Vamos orar com o nosso irmão. O soberano, o Senhor está no controle, Deus, de todas as coisas. E a tua palavra diz que tudo trabalha para Deus e coopera, mas Senhor, por aqueles que amam, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. E aqui nós oramos, ó Deus, pela vida da irmã Márcia, ó meu Deus, aqui pela prima do irmão, meu Deus. Ó Deus, nós oramos aqui pelos pais, meu Deus, aqui da Débora, meu Deus, a família aqui dessa irmã. O Senhor é poderoso, Deus. O Senhor é o Senhor que sabe. Meu Deus, se assim for a tua vontade, o Senhor entra, Senhor, meu Deus, em providência. Sara, meu Deus, essa irmã, meu Deus, essa família, Senhor, esse casal. O Senhor salve,
ó meu Deus, essa família. Ó Espírito Santo, o Senhor é um agente, ó Deus, da salvação. Só o Senhor pode, ó Deus, mudar o coração de pedra, colocar-se no coração, ó Deus, de carne, que venha comer, ó Deus, que venha te amar. A salvação é do Senhor. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, através dessas vidas, da recuperação, ó Deus, da saúde, de cura, Senhor. Se assim aprove a Ti, ó Deus, em curar para a Tua glória, que o Senhor seja exaltado e a Tua graça seja, ó Deus, magnificada através, ó Deus, da confessão, da salvação da família dessa vida. Nós te damos graças, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos ainda, meus amados irmãos, fazer uma última oração nesse momento. Vou pedir ao presbítero Carlão que ore, pedindo a Deus mais uma vez que Ele, na sua misericórdia, traga cura para a pandemia. Irmãos, cada dia que passa, pessoas estão morrendo. Nós estamos aqui com a informação de que no nosso estado o número já está na decrescente, e nós louvamos a Deus por isso, pedindo a Deus que na sua misericórdia traga a cura, e que abençoe inclusive as autoridades médicas, as autoridades políticas, dando a direção para isso, né, na sua misericórdia. É lamentável, irmãos, algumas notícias que nós temos. Por exemplo, nessa semana, mais um governador do Rio de Janeiro sendo afastado do cargo por desvio de dinheiro da saúde. Então, não dá para a gente entender tanta impiedade nas pessoas. Rio de Janeiro, como está sendo afetado pela Covid, eles não construíram os hospitais, não compraram os ventiladores e desviaram dinheiro. Então, não é sem motivo, meus amados irmãos, que Deus traz juízos sobre a humanidade. E nós vemos aí autoridades políticas que deveriam estar fazendo todo o esforço para socorrer a população numa situação como essa. Então a nossa oração é para que Deus traga a cura pelo seu poder, para que Deus dê inteligência aos cientistas, dê estratégias aí às autoridades civis, e que inclusive Deus nos livre de pessoas malignas como essa, que estão aí. E outra, é gente que se diz crente. Irmãos, estão jogando o nome de Jesus no lixo aqui no Brasil. Uma deputada que diz que é pastora está para ser presa por ser mandante de assassinato do próprio marido. O presidente desse partido, do Witzel, no Rio de Janeiro, me parece que é o pastor Imael. Quem? Everaldo. Preso. No Brasil, esses evangélicos estão jogando o nome de Jesus na lama. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Então, meu irmão, faça uma oração nesse sentido. Oremos. Senhor, nosso Deus amado, nós glorificamos o Teu santo nome, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, e neste momento, Senhor, queremos te apresentar toda essa situação que temos vivenciado. Nós sabemos e temos conhecimento que até através da Tua palavra já foi previsto que a iniquidade iria estar em grande escala. E nós temos tido a oportunidade de vivenciar isso nos nossos dia a dia, através, Senhor, dos políticos, através das autoridades que se dizem justas, utilizando-se dos meios do seu poder que lhes foi dado através dos próprios homens e também do Senhor, mas se utilizando disso para poder provocar situações cada vez pior para a nossa humanidade. Estão utilizando o Teu nome em vão, Senhor, e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos proteja de tudo isso, principalmente diante dessa pandemia, onde aguarda-se a criação e desenvolvimento de uma vacina
possa estar mostrando, né, a essas pessoas tudo aquilo que eles têm feito, que é tudo em volta da iniquidade, dos maus feitos, e tudo aquilo que vem a trazer consequências para todo um povo. Te agradecemos porque temos a oportunidade de conhecer a Tua palavra. Te agradecemos porque temos a oportunidade de cumpri-la também. E pedimos que através do Espírito Santo o Senhor venha a nos fortalecer, venha a desenvolver em nós um meio de cumprimento dessa palavra, Senhor. Nos livre do mal e esteja cuidando da população neste momento tão difícil. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor é. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos passar agora para o nosso momento de estudo doutrinário. E como nós aos domingos não estamos tendo a escola dominical, é culto pela manhã, eu decidi terminar os estudos sobre oração que estávamos fazendo domingo pela manhã aqui na quarta-feira à noite. Então nós estamos estudando com base no livro do R.C. Sproul, A Oração Muda as Coisas, e nós vamos tratar hoje do capítulo que fala sobre a prática da oração. Os nossos objetivos com esses estudos são motivar o povo de Deus a orar mais. É interessante que o Sproul, ele fala nesse livro que na visão dele a oração é a graça cristã mais negligenciada. É aquela graça que nós menos usamos, diante da bênção que é, do privilégio que é a oração, de como a oração nos coloca em comunhão com Deus. Parece que nós não temos consciência desse privilégio, e se nós tivéssemos mais consciência, nós passaríamos mais tempo em oração. Então, nosso desejo é que Deus mova os nossos corações, para termos uma vida, meus amados irmãos, mais intensa de oração. Muito bem, o tema então é a prática da oração. Nessa palavra oração, nós temos no meio dela a palavra ação. E o Sproul vai dizer o seguinte, que a oração, ela tem a ver com uma ação, ela tem a ver com fervor. A palavra de Deus pede que nós façamos uma oração, não apenas como pessoas que estão, meus amados irmãos, sem fé. E inclusive a palavra do Senhor nos diz que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar com fé, crendo que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Às vezes a oração ela é feita de uma forma muito, meus amados irmãos, como é que nós podemos dizer? Mecânica. Às vezes as pessoas não se colocam o seu coração, não derrama o seu coração de fato diante de Deus. Como a palavra do Senhor nos ensina que nós podemos chegarmos ao trono de Deus com confiança, porque Cristo rasgou o véu, e podemos então falar com Deus com o nosso coração aberto. Então ele vem trazendo para nós isso, não é? Que a oração tem a ver também com essa ação, com esse fervor. E a palavra ação, ele usou a palavra ação para fazer um acróstico. Com a letra A, ele trata de adoração. Com a letra C, ele trata de confissão. Com a próxima letra A, ele fala sobre ação de graças. E com a letra O, de oração. Então, ele quis trazer para a gente aqui, meus amados irmãos, que esses componentes, não é? Adoração, confissão, ação de graças e oração devem estar sempre presentes nas nossas orações. Inclusive tomando como base o capítulo anterior, que nós vimos o padrão da oração, que é a oração do Pai Nosso. E se vocês vão lembrar bem, a oração do Pai Nosso começa com adoração. O Senhor nos ensina: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E depois ele vai passando por confissão, pela ação de graças e pelas súplicas. Então vamos ver aqui nessa noite, meus amados irmãos, algumas questões a respeito da adoração nas nossas orações, da confissão nas nossas orações, da ação de graça e das súplicas.
sobre a adoração. Como no modelo da oração do Pai Nosso, a maneira mais apropriada de começarmos a orar é com a adoração. Infelizmente, somos mais frequentemente impelidos a orar por nossos desejos e necessidades. Então, às vezes quando vamos orar, nós não passamos muito tempo em adoração a Deus na oração. Na maioria das vezes nós vamos orar quando nós estamos precisando de alguma coisa. Então nós já começamos a orar colocando para Deus os nossos pedidos e colocando para Deus as nossas necessidades. E nós vamos aprender que nós precisamos gastar um pouco mais de tempo na adoração, na exaltação ao Senhor. Sproul traz que a nossa hesitação e fraqueza em expressar adoração pode ter duas causas principais. Então a gente poderia perguntar, nossa, por que nós não passamos mais tempo adorando a Deus pelo que Ele é? Pela sua onipotência, pela sua onipresença, pela sua onisciência, por sua soberania, por ser o Criador do mundo, por ter um propósito definido para o fim das nossas vidas e para o fim da humanidade. Por que nós não temos o costume de passar mais tempo em adoração em nossas orações? Ele fala aqui que pode ter duas causas. A primeira delas é que nos falta um vocabulário conveniente para a adoração. É como que ele quer dizer, parece que quando nós vamos pensar na adoração a Deus, não nos vem à mente as palavras para falarmos da sua grandeza, para falarmos da sua glória. Não quer dizer com isso, irmãos, que a oração ela precisa ter palavras rebuscadas. Mas talvez nós não estejamos treinados nesse componente que é a adoração. E aí ele traz aqui uma forma que nós podemos superar esse pequeno vocabulário de adoração, é com os salmos. Os salmos foram escritos em vocabulário simples, mas poderoso, pelo qual o coração de vários escritores expressou reverência para com Deus, sem ignorar a mente. Então, como é que nós podemos treinar, meus amados irmãos, aprendermos a adorar a Deus em nossas orações? Ele vai dizendo, faça a leitura dos salmos. Os vários autores dos salmos, eles expressaram muito bem as palavras de adoração e de uma forma direta. Eles não faziam isso de uma forma rebuscada, era de uma forma simples, mas de uma forma poderosa. Se você for prestar bem, não é? Grande parte dos salmos, ainda que sejam aqueles salmos de aflição, quando o salmista aflito vai clamar a Deus, mas grande parte deles começa com adoração ao Senhor. Então a leitura dos salmos, meus amados irmãos, pode nos ajudar nisso. Outra grande barreira para expressar louvor é a ignorância. A ignorância, o que ele quer dizer? Ele quer falar, olha, muitas vezes nós não passamos mais tempo em adoração porque nós não sabemos bem quem Deus é. Não sabemos bem quem Deus é. Não conhecemos bem os seus atributos. Não conhecemos bem a sua glória. Para isso, meus amados irmãos, é necessário ter leitura da palavra, para conhecermos quem Deus é. Se enchermos nossa mente com a palavra de Deus, nossos gaguejos imprecisos se tornarão padrões inteligentes de louvor significativo. Então, por que nós, às vezes, irmãos, só vamos orar a Deus pedindo coisas? Porque às vezes na mente das pessoas Deus é apenas isso. É alguém que está ali para satisfazer os nossos desejos. É alguém então que está para satisfazer as nossas necessidades. E nós não compreendemos a grandeza, a glória que Deus revela de si na sua palavra. Deus já revela a sua glória na natureza que Ele criou, mas na sua palavra Ele revela de forma especial quem Ele é. E Ele revela na sua palavra que Ele quer ser adorado. Ele criou o homem para que o homem possa adorá-lo. Quando nós respondemos à pergunta do nosso catecismo, qual é o fim principal e supremo do homem? Adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Mas como é que eu vou adorar quem eu não conheço? Como é que eu vou me relacionar com quem eu não conheço? E o fato é
que hoje, inclusive, irmãos, muitos não conhecem a grandeza de Deus. Só se prega sobre Deus que Ele está ali para satisfazer necessidades ou desejos. Quando nós devemos ler a Bíblia para compreendermos que começamos pela adoração ao Senhor. Em termos práticos, por que é tão importante a adoração para nós? Porque toda a vida do cristão, que deve ser uma vida de obediência e serviço, é motivada e enriquecida quando a santidade e a dignidade de Deus são gravadas em nossas mentes. Então, a nossa vida é muito enriquecida quando em nossa mente está a santidade de Deus. Isso está diretamente ligado à nossa vida, porque a palavra do Senhor fala: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, para a nossa vivência, e que deve ser uma vivência de santidade, a principal referência é: porque o Senhor vosso Deus é santo. Então a adoração, ela não é apenas uma questão contemplativa da glória de Deus, mas a compreensão de que precisamos adorar a Deus, ela modifica a nossa vida. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando lemos a palavra, conhecemos o Deus soberano. Somos então treinados para orar em adoração. E essa santidade do Deus Santo, ela passa a refletir também na santidade que devemos ter em nossa vida. Um outro detalhe é o seguinte sobre a oração. A oração se tornou tão formal que a igreja e suas pessoas reagiram com igual intensidade em direção oposta. O que ele está falando aqui? Ele está falando de, por exemplo, uma tradição da igreja romana de fazer muitas vezes orações lidas e recitadas. Aquilo se tornou uma oração muito mecânica e muito formal, e fez com que os cristãos perdessem a espontaneidade de falar com Deus no meio das suas orações. A formalidade terminou se tornando frieza. Por outro lado, hoje nós temos a chamada oração conversacional. Qual é o tipo, o que é que Sproul quer falar por oração conversacional? Ele fala daquelas pessoas que vão orar assim: viu Deus, hoje eu e você, como é que nós vamos resolver aqui esses problemas, né? Hein Deus, o que é que você vai fazer e tal? Olha, eu acho que não é bem isso como você falou não na sua palavra, vamos fazer de outro jeito e não sei o que. Tem aquela história do Benihim, alguns irmãos já ouviram falar, Fábio já ouviu falar do Benihim. O Benihim é um pregador pentecostal, nem sei se dá para dizer que é pentecostal. Ele diz que enquanto ele faz a barba de manhã, ele fica falando com o Espírito Santo. A barba que passou uma espuma, viu Espírito Santo? Enquanto eu passo essa espuma aqui, vai falando a agenda nossa do dia de hoje. O que é que a gente tem que fazer? Ou seja, esse aqui é um outro extremo, no momento de adoração. Se a coisa ficou tão formal, tão engessada, tão mecânica, que às vezes a pessoa só sabe repetir as mesmas palavras e não sabe derramar o seu coração diante de Deus. Por outro lado, nós temos essa tendência de uma informalidade. Se Deus é Pai, você pode ter informalidade, você pode ficar à vontade para falar do jeito que você quiser, e você ultrapassa então os limites. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina: Pai Nosso é nosso Pai. Podemos nos achegar a Ele porque Ele nos faz seus filhos por meio de Cristo. Podemos ter intimidade com Ele. Mas depois o Senhor fala que estás no céu. Ou seja, mas lembrem que Deus está no céu, você está na terra. Deus é santo, vocês são pecadores. Deus é poderoso, vocês são frágeis. Então lembrem-se ainda que há que se ter uma reverência e uma compreensão de que Deus não é um amiguinho nosso que a gente sai trocando ideia, batendo papo. Não é? Então a adoração, meus amados irmãos, ela não quer dizer que é preciso ser uma coisa mecânica, como se Deus fosse alguém inaproximável, porque Cristo nos aproximou dele, mas porém nós não devemos esquecer que Deus não é igual a nós, e devemos falar a Ele com santo temor e com santa reverência.
Quando começamos nossa oração com adoração e louvor, reconhecemos aquele com quem estamos falando. Se você for para algumas orações do Antigo Testamento, mesmo quando o povo de Israel, os reis estavam ameaçados por exércitos inimigos, e eles têm medo, quando eles vão orar, eles começam ainda, antes de falar dos seus medos, eles começam falando do seu Deus, da grandeza do seu Deus, que é o Criador dos céus, da terra, que é o Senhor de todos os exércitos humanos, que é o Rei de todos os reis humanos. Então, meus amados irmãos, a oração, ela é imprescindível, a adoração é imprescindível em nossas orações, e nós devemos começar com a adoração. O segundo ponto, que nunca pode deixar de estar presente em nossas orações, é a confissão. Confissão. Deus se deleita nas orações dos justos, mas não somos muito justos em nossa vida diária. Deus se deleita na oração dos justos, daqueles que confiam nele, daqueles que amam a sua palavra, daqueles que são obedientes à sua vontade, que cumprem os seus mandamentos. Mas o fato é que nós nem sempre, irmãos, somos tão fiéis, nem sempre somos tão justos. A verdade é que nós pecamos muitas vezes contra o Senhor. Talvez até diariamente pequemos contra o Senhor. Eu acho arriscado alguém dormir e dizer: hoje eu não pequei de jeito nenhum. Não pequei em obras, não pequei em palavras, não pequei em pensamentos. A confissão deve ser uma atividade diária para o cristão, cuja peregrinação é caracterizada em sua inteireza pelo espírito de arrependimento. Então o autor está dizendo aqui: olha gente, a confissão tem que ser algo diário, e deve vir de um arrependimento sincero. Não é apenas aquela consciência de errado, porque se você sair por aí perguntando para as pessoas: olha, você acha que você é pecador? Raros serão aqueles que dirão: não, eu não sou pecador, não cometo pecado nenhum. Mas também a sua grande maioria é aquele pensamento: eu sou pecador, mas quem não é? Eu sou pecador, mas todo mundo também é. Ou seja, não sente de fato arrependimento em seu coração. E isso não leva à confissão de pecados, porque na verdade o coração está endurecido. O cristão não. Se nós nascemos de novo, irmãos, nós sabemos quanto podemos desagradar a Deus com pensamentos, com atos e com palavras. É isso que o apóstolo João quer dizer para nós, em 1 de João, capítulo 1, verso 9. O apóstolo João nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele diz anteriormente: se dissermos que não temos cometido pecado algum, somos mentirosos. A verdade não está em nós, enganamo-nos a nós mesmos. Então, diariamente, meus irmãos, nós temos que passar o nosso coração em revista. E nós temos que confessar a Deus os nossos pecados com arrependimento sincero em nosso coração. Podemos distinguir entre dois tipos de arrependimento: atrição e contrição. Atrição é o arrependimento falsificado, que nunca nos qualifica para o perdão. Atrição é o arrependimento motivado estritamente pelo temor da punição. Então é como aquela criança que faz uma coisa errada e quando o pai chega perto ele fala: não pai, não me bate não, e tal. Ou seja, ele na verdade não se arrependeu do mal que fez, do erro que cometeu, ele só está com medo de tomar uma surra. Então esse arrependimento aí é mais para escapar da surra. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos como cristãos ser obedientes às autoridades, não pelo medo da punição, porque só o medo da punição não é arrependimento verdadeiro. Você não está pesaroso pelo erro que cometeu, consciente do mal que cometeu, da ofensa que cometeu. A pessoa quer simplesmente se livrar da punição. Às vezes até, irmãos, nas disciplinas eclesiásticas acontece isso.
quando o irmão tem que ir ao conselho, porque alguma falta, algum pecado que cometeu se tornou público. Nós percebemos nesse tratamento disciplinar que muitas vezes a pessoa está mais preocupada com a vergonha da disciplina do que realmente contristado e pesaroso do pecado que cometeu. Isso é atrição. Contrição é diferente. Contrição é uma tristeza piedosa por ofender a Deus. O pecador lamenta o seu pecado, não pela perda de recompensa ou ameaça de julgamento, mas porque ele trouxe injúria à honra de Deus. Isso é contrição. É aquele arrependimento, nossa, eu fiz isso, você vê, né? Se eu tivesse preenchido o cupom do Palomax, eu poderia ter ganhado um carro no sorteio. Pena que eu não preenchi. Isso aí não é nem um arrependimento mesmo. Ele está aborrecido porque não vai receber aquela recompensa. Ou então a criança que nós falamos, não faço mais, mentira. Vai fazer de novo depois, não se arrependeu. É só para não tomar uma surra. Não é? E, meus amados irmãos, é diferente da contrição verdadeira. Um exemplo aqui, veja. Quando o filho pródigo decide voltar para casa, ele prepara o seu discurso, ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele tinha consciência que aquela rebeldia contra o pai, que aquela ingratidão contra o pai, primeiro ofendeu a Deus. Aquele Deus que disse: honra teu pai e a tua mãe. Então ele teve consciência de que a rebeldia contra o pai desonrou a Deus. Um outro exemplo, irmãos, é José. Quando a mulher de Potifar quer deitar com ele, ele fala: cometeria eu tamanho pecado contra Deus e diante do meu Senhor? No caso, o patrão dele. Veja, José sabe que se ele cometesse aquele adultério ali, ele estaria pecando contra Deus. E veja, os 10 mandamentos nem tinham sido entregues ainda, mas ele já tinha consciência de que aquela mulher não era mulher dele. Ele não queria desobedecer a palavra, ele não queria fazer injúria contra Deus. Isso é a preocupação, não é? E o arrependimento verdadeiro está aí, irmãos. Não só porque alguma coisa não deu certo hoje, mas porque alguma coisa que eu fiz desonrou a Deus, não é? Entristeceu a Deus. Davi disse no Salmo 51, de 3 a 4: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, quando estava fazendo essa oração de confissão e contrição, ele não procurou justificativas, ele assumiu: pequei diante de Deus. E mais ainda, eu sei que eu mereço a punição. Então, se o Senhor me julgar e me condenar, o Senhor é justo, é puro. É justo que o Senhor me julgue e me condene. Davi sabia disso. Davi acreditava que Deus seria totalmente justificado se não lhe desse nada, exceto punição completa. Davi exibiu aquilo que Deus disse que não desprezará: um coração quebrantado e contrito. Um coração de fato quebrantado e contrito, ele não dá desculpas pelo pecado que cometeu. Ele não joga a culpa nos outros. Ele não procura justificar o seu erro, mas ele reconhece o seu pecado, o seu erro diante de Deus e pede a Deus misericórdia. Em seguida, Davi suplicou restauração a Deus. Quando nos versículos 10 a 12 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Quando pecamos, nossa única opção é o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Temos que chegar diante de Deus em contrição. Em contrição. Essa contrição não pode faltar nas nossas orações. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos deu esse exemplo, né? Perdoa-nos as nossas dívidas. Com a esperança, meus amados irmãos, de que Deus perdoa.
O apóstolo João nos fala de promessa de Deus: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, essa contrição sincera, um arrependimento sincero não pode faltar em nossas orações. O terceiro aspecto, terceiro fator que não pode faltar em nossas orações: ação de graças. Ação de graças é um reconhecimento de Deus e de seus benefícios. Nós agradecemos a Deus primeiro por quem Ele é e por Ele ter nos dado, irmãos, a graça de conhecermos a Ele como Deus. Deus se revelou a nós na sua graça, como Deus Criador e como Deus Salvador em Cristo. E nós vamos reconhecer todos os benefícios que Deus tem nos concedido. No Salmo 103, versículo 2, Davi afirma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Primeira coisa então, minha alma, adore ao Senhor, bendiga ao Senhor, fale bem de Deus e não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus já te concedeu. Às vezes nós precisamos dizer isso a nós mesmos. Às vezes, quando estamos com os problemas, com as dificuldades, com as provações, nós nos esquecemos dos benefícios que Deus já nos fez. Ação de graça, meus amados irmãos, né? O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele fala: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei as vossas necessidades conhecidas diante de Deus, através da súplica e da petição, com ação de graças. Em Romanos 1, verso 21, Paulo chama a atenção a dois pecados elementares dos pagãos. Ele diz: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Que coisa interessante. Às vezes, quando nós trabalhamos, esse texto de Paulo, nós só focamos a primeira parte, quando os homens não deram glória a Deus e se fizeram idólatras. Só que esse outro pecado é tão sério quanto esse. Eles não apenas não glorificaram a Deus, como não lhe deram graças. A compreensão é: o ser humano está vivo porque Deus lhe dá respiração. O apóstolo Paulo, quando pregou no Areópago, ele disse assim: se Deus tirar de nós a respiração, nós morremos. A compreensão é que a vida é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Nós só estamos vivos, nós só nascemos porque Deus nos fez nascer, porque Deus nos deu a vida. Ninguém pode dar a vida, só Deus é quem dá a vida. E a partir daí o sustento, e a partir daí a misericórdia, e a partir daí o perdão dos pecados por meio de Cristo, e a partir daí o trabalho. Tudo que temos vem das mãos de Deus, devemos dar graça. Quando o rei Davi fazia ofertas para a construção do templo, ele dizia a Deus: Senhor, recebe, nós te damos o que das tuas mãos nós recebemos. Quando o rei Davi dava oferta para o templo ser construído, ele não dizia: aqui é a oferta que eu estou dando, não. Ele dizia: Senhor, essa oferta que nós estamos dando é porque das tuas próprias mãos nós recebemos tudo recebemos de Deus. A questão chave, e aí nós temos em Lucas capítulo 17, a história dos leprosos que foram curados. O relato em Lucas 17 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Aqui foi aquela, meus amados irmãos, história onde Cristo curou 10 leprosos, e quantos voltaram para agradecer? Apenas um. A questão chave da história não é gratidão, e sim ação de graças. Uma coisa é alguém se sentir grato, outra é expressar isso. E ele fala o seguinte: olha, será que aqueles outros 9 não tinham gratidão a Jesus? Olha, certamente tinham.
mas somente um veio expressar aquela gratidão. Então o que ele quer destacar aqui é o seguinte, irmãos: às vezes você sabe do seu dia a dia, não, eu sei que Deus me dá tudo, mas quantas vezes na sua oração você para agradecer a Deus por tudo que vem da mão de Deus para você? Quantas vezes você para? Esquecer os benefícios de Deus é também a marca do cristão imaturo, aquele que vive de seus sentimentos. É aquele cristão que quando ele está bem, quando ele está alegre, ele fala graças a Deus. Mas no momento, se ele estiver triste por alguma questão, ele esquece de todos os benefícios de Deus. Isso é uma característica do cristão imaturo, né? Nós já temos sido abençoados com tantas bênçãos suficientes, que devemos ser movidos diariamente por ação de graças. A palavra do Senhor nos ensina: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo então está nos ensinando, irmãos, que não dar graças a Deus é um pecado. E às vezes nós falhamos em agradecer a Deus, como nós também muitas vezes falhamos em agradecer o nosso próximo. Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de agradecer, principalmente às vezes dentro da família. Tem filhos que acham que os pais são obrigados a tudo. Não, meu pai tem que me levar de carro na escola, porque ele é meu pai. Nem agradece. Minha mãe tem que fazer comida para mim, tem que lavar minha roupa, nem agradece. Não é? Às vezes nós não agradecemos os nossos esposos, nossas esposas. E nós precisamos, irmãos, lembrar que a gratidão é um reflexo de um coração transformado. E finalmente a oração, ou podemos dizer as súplicas. Alguém disse: com tantas pessoas famintas, pode ser errado eu orar por um tapete para a minha sala de estar? Aqui uma reflexão às vezes que alguém pode fazer. Quando vamos fazer súplicas a Deus, alguém pode pensar: nossa, meu Deus, tem tanta gente aí passando fome, será que eu posso orar a Deus, pedindo a Deus que me dê um carro, com tanta gente passando fome? E às vezes as pessoas se acham até culpadas em fazer esse tipo de oração. Todavia, o Deus que cuida, meus amados irmãos, daqueles que estão de estômagos vazios no mundo, é o mesmo Deus que se interessa pela sala de estar vazia. Em nossas orações, meus amados irmãos, não existe coisa muito grande nem muito pequena, desde que não vá contra nenhum mandamento do Senhor. Então eu posso orar pedindo a Deus as coisas que eu necessito, pedindo cura de uma enfermidade, posso orar a Deus pedindo um emprego, posso orar a Deus pedindo uma casa. Eu devo orar a Deus pedindo essas coisas. Se não é contra a vontade de Deus, se não é contra os seus mandamentos, eu devo orar. E se porventura alguém não sabe orar, ou tem dúvida se está orando direito, Tiago capítulo 1, versículo 15 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Se porventura alguém estiver desconfiado: nossa, será que eu posso pedir isso a Deus em oração? Será que não é demais? Se alguém tiver esse sentimento, então peça a Deus por sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para orar, que Deus irá conceder e que o Espírito Santo irá acompanhar nas orações. Mas nós devemos colocar as nossas súplicas diante de Deus. Porém, às vezes, irmãos, nós temos aquele sentimento de que as nossas orações não são respondidas, de que as nossas súplicas Deus não está ouvindo, de que a nossa oração não passa do teto. E a Sproul traz para a gente alguns pontos para nós pensarmos por que às vezes nós temos esse sentimento que os nossos pedidos não estão chegando a Deus. Primeiro, nós oramos às vezes por generalidades vagas e não oramos por questões específicas. Por exemplo, nós falamos assim: Senhor, perdoe os pecados de todos esses habitantes de Matã. Vai ser difícil você ver o resultado disso. Ele está chamando que talvez você precise fazer uma oração mais específica. Senhor, estou orando por meu colega de trabalho fulano.
E estou orando pedindo ao Senhor que o Senhor converta a vida dele. E se Deus quiser converter, vai ser mais fácil de você perceber a oração sendo respondida. Então a ideia é que às vezes nas nossas orações nós somos muito generalistas. E que talvez seja mais fácil para a nossa percepção de que Deus ouviu, se orarmos por uma questão mais específica, né? Pela conversão de alguém, ou então por alguma necessidade assim direta, por um pedido direto. Outra coisa, muitas vezes nós estamos orando em guerra com Deus. É aquela pessoa que está vivendo sem obediência ao Senhor, mas aí quando chega um momento de necessidade, quer orar a Deus. Isso não é uma vida em integridade. Uma vida em integridade é: eu vivo em comunhão com Deus, para a glória de Deus, obedecendo a sua palavra, honrando ao nome de Jesus nas minhas ações, e aí eu me sinto confiante para orar ao Senhor. Uma pessoa que não vive em comunhão com Deus, que vive em rebeldia, que vive em desobediência, realmente não deve esperar que as suas orações vão ser ouvidas. Terceiro, nós temos uma tendência a ser impacientes. Nem sempre, irmãos, Deus atende logo no outro dia. Às vezes demora para que uma oração seja respondida. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes Deus quer nos ensinar coisas. Lembra dos filhos de Israel no Egito? Depois de 400 anos, Deus decidiu descer para libertá-los. Às vezes nós não temos paciência. Nós podemos inclusive orar a Deus: Senhor, nos dê inclusive paciência para ver as orações sendo respondidas. E em quarto lugar, nós temos memória curta. Às vezes você fala assim: Deus não respondeu as minhas orações, Deus não ouve a minha súplica. Para lembrar, como diz o hino, conte as bênçãos que Deus já lhe deu, e você verá quantas vezes Deus já ouviu as suas orações, não é? Embora Deus nos acumule de graça sobre graça, devemos ser capazes de regozijar-nos com os benefícios de Deus, ainda que não recebamos nenhum outro benefício da parte dele. Lembre-se dos benefícios do Senhor quando estiver diante dele. Ele não lhe dará uma pedra quando você lhe pedir um pão, né? Então devemos orar a Deus, porque se os pais humanos são pecadores, quando o filho pede pão, de forma nenhuma ele vai lhe dar uma pedra. Imagine o nosso Pai justo, o nosso Pai celestial. Então, meus amados irmãos, na prática da nossa vida de oração, esses 4 componentes precisam sempre estar presentes: adoração, contrição, ação de graças e súplica. O Senhor Jesus nos promete: tudo aquilo que pedimos ao Pai em meu nome, segundo a sua vontade, Ele vos concederá. Que Deus nos abençoe, que possamos, irmãos, ter essa prática desse grande privilégio que é a oração ao nosso Pai. Por meio de Jesus, Ele nos faz seus filhos, e como o Pai, Ele está disposto a ouvir as nossas orações e atender as nossas necessidades. Fiquemos em pé e oremos, encerrando o nosso culto nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção que o Senhor nos concedeu de estarmos em tua casa, na casa de oração, para essa reunião de oração e estudo bíblico. Que o Senhor, Pai amado, receba as nossas orações, a adoração, a contrição, a gratidão, o louvor que fazemos a Ti. E que o Senhor também esteja, Pai amado, respondendo às nossas necessidades, ó Pai, nos concedendo os benefícios da Tua graça amorosa. Que o Senhor nos abençoe e que possamos, ó Pai, ter essa permanente prática de oração e de conversa com o Senhor. Que o Senhor leve o Teu povo agora em paz e que o Senhor abençoe a todo o Teu povo com a noite de paz. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.